Vamos Só área vou... equivalente, comprimento equivalente e equação de Friis, é isso? O meu é área equivalente e eficiência de abertura. Isso. Depois tem uma apresentação, acho que é a Mariana, comprimento equivalente, e o Mac, né? O Eduardo Mac, a equação de Friis. Seriam as 3 apresentações para hoje. Certo, eu vou apresentar aqui então. Obrigado. Não sei se está aparecendo isso. Sim, estou vendo. Tá vendo? Okay. Tá, tem um circuito aqui. Beleza. Então, eu falo sobre a área equivalente. Então, basicamente, primeiramente, tem esse circuito aqui, que é o circuito equivalente TVNAN da antena, né? Então, tem esses pontos A e B, e tem VT, que é a tensão induzida na antena por uma densidade de potência. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem a antena e sobre ela incide uma onda plana, né? No caso, uma densidade de potência. E, basicamente, para definir, no caso, a área equivalente, dá para definir ela como a razão entre a potência nos terminais de uma antena e a densidade de fluxo de potência de uma onda plana incidente sobre a antena. Então, aqui é sobre a área efetiva, mas é a mesma ideia para todas as áreas equivalentes. Então, a gente tem que a área equivalente é a potência, daí depende se a gente quer a potência eficiente, ou a de perda, ou a radiada, ou reradiada. Nesse caso aqui, está falando da área efetiva, mas a gente poderia dizer como área equivalente é a potência que a gente quer saber sobre a densidade de potência que incide sobre a antena. Tá aqui, né? A área efetiva, a potência entrega a carga e a densidade de potência da onda incidente. E para, no caso, equacionar essas áreas equivalentes, a gente considera uma condição que facilita o cálculo, que no caso é a condição de casamento conjugado, que basicamente é uma condição das resistências e das reatâncias, que a resistência da carga, é a resistência eficiente, é a resistência de perda mais a resistência irradiada. E a reatância, as duas reatâncias que a gente tem aqui no circuito, a XA e a XT, que é da carga, são inversas uma da outra, né? Então, XA é o menos XT. E aqui, no caso, como o casamento conjugado considera uma situação de máxima transferência de potência, a gente teria a área efetiva máxima, que dá essa equação aqui, que depende, né, da tensão induzida na antena, que é VT. Além da área efetiva, a gente tem que ter outras áreas equivalentes, que nesse caso aqui é a área de espalhamento, ou a área de reradiação ou irradiação, que no caso seria, pelo que eu entendi no caso, o tanto de potência que a antena dispersa no espaço, da total capturado, no caso, que é essa fórmula aqui, de AS, no caso, né, seria a área equivalente de perda, seria VT ao quadrado, aí depende também da densidade de potência que incide sobre ela. A área de perda, no caso, se refere à potência de perda, né, a resistência de perda, que é basicamente de toda a potência capturada, quanto dela é perdida por efeito Joule, né, acho que por calor. Também sobre a condição de casamento conjugado, porque facilita bastante. Então, a área equivalente de perda, AL, também depende da tensão induzida e basicamente é muito parecida se for ver as formas. E a última área equivalente é a área de captura, que basicamente ela pode ser definida nessa fórmula aqui, né, que é um pouco mais, acho que seja mais geral, mas ela também pode ser definida como a soma das outras áreas equivalentes, né? Então, a área de captura é toda a potência que a antena captura, que seria, no caso, a área equivalente de eficiência, a área equivalente de espalhamento, mais a área equivalente de perda. Então, a soma dessas áreas equivalentes da área de captura, que seria toda a potência que a antena consegue capturar.
Isso aqui vale para as antenas, e no caso, a eficiência de abertura, a gente tem que trabalhar com as antenas de abertura. Nesse caso aqui eu tenho essa aqui é a corneta, né? Dá para ver que tem essa abertura, né, que fosse uma boca dela, né? Eu sublinhei aqui em verde, para ficar melhor de ver. E também tem as antenas tipo slot, que também são antenas de abertura. Bem, e basicamente a eficiência de abertura, né, é definida pela máxima área efetiva da antena dividida pela área física dela, né? E quando a gente vai fazer, no caso, quando a gente mede a área física da antena e depois a gente mede a área efetiva, tem uma pequena diferença, que essa seria a eficiência de abertura, que, pelo que eu entendi, é basicamente quanto da potência capturada pela antena vai realmente para a carga. E é isso. Obrigado, William. Então, a gente já tinha falado um pouco da questão da área das áreas, né? É uma alternativa àquela análise de eficiência e de perdas. Então, a gente pode, se a gente vê que a onda no ar ela é medida em termos de campo elétrico, medido em volts por metro, ou então em densidade de potência, medido em watts por metros quadrados, se a gente compara esse a intensidade então do campo no ar em watts por metros quadrados com a potência entregue ao receptor ou com a potência que o transmissor entrega à antena, tanto faz se a gente está analisando uma antena que está transmitindo ou que está recebendo, o resultado dessa comparação é uma área. E se observa que essa área é muito parecida à área física, o tamanho da janela dessas antenas que o William mostrou, a corneta. Essa antena slot que tu estás mostrando, a de baixo, a laranja, ela está de costas. Na verdade, é um cano, é um É, guia de onda que do outro lado, do lado que a gente não enxerga da foto, tem janelinhas. Por essas janelas a onda escapa. E essas, tipo aletas, que parecem umas asinhas, são refletores para guiar ainda mais, para fazer uma espécie de corneta nessa janelinha, nesses janelinhas que devem ser retangulares. E aí a gente pode fazer a mesma análise que a gente fazia de perdas e definia tipo uma resistência de perdas, ou a gente poderia até analisar o descasamento de impedâncias entre a linha e a antena como um tipo de perdas de potência, e então poderia definir uma resistência de perdas, e aqui a gente pode definir uma área de perdas. Aqui também tem algo que a gente não tem falado antes, que é essa área de espalhamento, que na verdade a gente pode interpretar como um descasamento, não mais entre a entrada na antena e o cabo, um descasamento entre a antena e o ar. No caso da corneta, a gente teria um plano de descasamento no conector, aquele ponto preto lá na pontinha. Aí tem um plano de descasamento entre o conector e o cabo que alimenta a antena, mas tem um outro plano de descasamento naquela área marcada em verde da boca da corneta, entre a corneta e o ar. Normalmente isso é muito pequeno, esse descasamento é muito pequeno. A onda que chega na boca e que não consegue entrar, vocês podem pensar, por exemplo, em um líquido, que a água que chega em algum tipo de, não sei, de funil e que não consegue escoar e que fica e acaba voltando um pouco nessa interface, esse descasamento, que é um fenômeno muito menor, um fenômeno muito pequeno, pode ser interpretado como essa pequena área de espalhamento, que acho que até é justamente o que está pintado aí em verde. Mas eu acho que é isso, é uma outra forma de interpretar as perdas e que tem essa questão de ter uma imagem visual, visível, que dá para medir com a régua, né, em centímetros, na boca das cornetas. Então, o pessoal que trabalha com cornetas está acostumado a analisar desta outra forma as perdas. É apenas isso.
Não sei se alguém tem alguma pergunta, senão a gente pode ir para a próxima apresentação, acho que é a Mariana com comprimento equivalente para antenas agora tipo de vareta. Posso parar de apresentar, senhor? Sim, acho que sim, William, obrigado. Obrigado. Posso apresentar, Fer? Sim, por favor, Mariana. Obrigado. Tá. O meu tópico é sobre o comprimento equivalente das antenas, que não tinha muita... Tinha uma página só falando no livro, e o que eu pesquisei na internet divergia muito do que estava escrito no livro, então eu só usei o que estava ali mesmo. Então, basicamente, o comprimento efetivo da antena é uma quantidade utilizada para determinar a tensão que é induzida nos terminais quando tem a incidência de uma onda. Aí, como ele é vetorial, ele trabalha com ângulos, como a gente já sabe, então aqui tem a equação da quantidade vetorial complexa, e também a outra equação que está relacionada ao campo elétrico que induz a corrente, no caso, o campo elétrico distante. E a corrente... tá, calma. E é com essa equação que o livro mais trabalhou, ele não explicou muito bem sobre a primeira. Então, como vocês podem ver ali, tem o L pequenininho aqui, e esse é o comprimento equivalente da antena, que também é chamado de comprimento eficaz. Ele é usado para descrever a tensão que está no circuito da antena receptora. E pela equação VOC é igual a E induzido, no caso, ao campo elétrico, vezes o comprimento efetivo. E essa equação ela é utilizada quando o campo elétrico incidente e o comprimento vetorial da equivalente, né? Eles estão linearmente polarizados, então eles estão na mesma polarização, com o mesmo ângulo. Basicamente é isso. Aí, eu tenho essa equação, que é o que o livro mais explicou, que é o comprimento vetorial sendo utilizado para determinar a eficiência da polarização. No caso, ele vai determinar se a tensão induzida é a máxima eficiente, pelo que eu entendi, de acordo com o ângulo que o comprimento está posicionado e o campo elétrico. Aí essa equação eu não entendi muito bem, mas deu para trabalhar porque deu para cortar as coisas. Então, vou usar como exemplo, o livro utiliza como exemplo a equação de um dipolo curto com comprimento menor que 10 e a distribuição triangular de corrente. Como vocês podem ver aqui, a distribuição triangular. E essa aqui é a equação desse dipolo. Aí, tendo essa equação que a gente viu antes, que é a equação do campo elétrico distante e que tem o L aqui nela, a gente pode igualar as duas equações e dar para ir cortando as coisas até encontrar só o comprimento equivalente. Mais ou menos isso. Porque essa equação desse campo elétrico, ela é igual a essa equação aqui, e é por isso que dá para igualar. Então, a gente tem aqui... a gente iguala as duas equações e vai cortando os valores idênticos, e daí vai ter que menos 1 sobre 4 do comprimento equivalente é igual ao ângulo vezes 1 sobre 8 vezes o comprimento, no caso, o comprimento dessa antena, vezes o seno. Então, a gente tem que o comprimento equivalente vai ser menos o ângulo vezes o comprimento da antena sobre 2 vezes o seno do ângulo. E daí, no caso, a gente tem como descobrir que o comprimento equivalente, ele só vai assumir o valor total se o seno for do ângulo 90, porque daí o seno de 90 é 1, e daí ele vai ser igual ao ângulo... daí ele vai assumir o valor total que ele pode ter, se o seno for 90 graus. Então, a gente sabe que essa antena tem que estar
que esse comprimento tem que estar polarizado no ângulo de 90 graus. Foi isso que eu entendi do texto. Que, na verdade, essa equação ela não estava resolvida. Eu tive que presumir que fosse assim que se resolvesse. E foi só isso que tinha no livro. Tá ótimo, obrigado, Mariana. E, na verdade, é semelhante ao anterior. Se a gente pensa que a onda eletromagnética ela pode ser caracterizada, além de ser caracterizada em termos de densidade de potência, que é medido em watts por metro quadrado, ela pode ser caracterizada em termos de campo elétrico, em volts por metro, ou de campo magnético, em ampere por metro, dependendo do tipo de antena. É mais conveniente falar em amperes por metro de campo magnético. Por exemplo, antenas de loop, quem for trabalhar com isso nas semanas próximas. Se a gente pensa que o campo no ar, então, ele pode ser medido em termos de campo elétrico, em volts por metro, e a gente pode, em vez de medir qual foi a potência entregue à carga, medir qual é a tensão aplicada na carga, ou entregue à carga também, a gente tem uma relação que, comparando esses resultados, a gente tem uma relação em metros, né, que dá esse comprimento, algo medido em metros, então, que a gente chama de comprimento. Tá? Eu acho que na página seguinte, no teu slide seguinte, tu tinhas bem simples esse V igual a E vezes L, né? Tipo, V é a tensão que está sendo entregue à carga ou ao receptor, por exemplo, e o campo elétrico no ar, e ele seria o comprimento equivalente, seria um número que precisa ter grandeza de metros para equilibrar essas duas medidas, o que foi medido no ar e o que foi medido no circuito. Esse comprimento, tu chegou a observar se num dipolo ele é parecido com o comprimento físico do dipolo, que nem a área equivalente era parecida com a área física da abertura de uma corneta? No caso, pelo que eu entendi, por exemplo, nessa equação aqui, tem os dois comprimentos, né? O efetivo e o comprimento da antena. E aqui diz que ele é igual ao comprimento dividido por 2. Tá. E aí tem toda essa análise em cima da projeção, né, do seno. Então, é mais ou menos como pensar em termos, por exemplo, de sombra. A sombra que uma vareta vai fazer depende do ângulo que ela apresenta em relação à onda plana ou em relação à direção de onde está vendo a luz. E aqui é a mesma coisa, é esse valor do seno. O comprimento é parecido, então, no caso, isso é para uma antena dipolo. Então, o comprimento é parecido, o comprimento equivalente é parecido ao comprimento do monopolo, e isso, então, seria a metade do comprimento do dipolo, por essa equação. Não chega a aparecer no livro nenhum efeito de fringing, de borda. Vocês chegaram a ver, ainda não viram nada de máquinas elétricas entre ferros, o espalhamento do campo elétrico no entreferro, por exemplo, do campo. Vocês não chegaram a ver esse tipo de fenômenos. Se vocês veem que o campo ele se fecha de metal para metal, ou se o campo magnético circula no núcleo de ferro e tem esse núcleo de ferro tem um entreferro, depois eu vou procurar umas imagens para mostrar como o campo, por exemplo, no entreferro, as linhas de campo que dentro do ferro são paralelas, no entreferro ficam mais abauladas, mais arredondadas, aumentando um pouco a área aparente desse entreferro. Ou então, num capacitor, a área das placas do capacitor, o campo elétrico que se fecha da placa entre as duas placas do capacitor, o campo na borda ele fica também abaulado, fica meio arredondado, fazendo parecer que a área da placa do capacitor é um pouco maior.
né? Então, a área aparente do capacitor é um pouquinho maior que a área física, e em termos de comprimento equivalente, acho que na referência não chega a ser analisado, porque também é um efeito menor, mas tem um efeito também de abaulamento, um efeito de aumento marginal do comprimento físico medido. Mas, em princípio, é um parâmetro muito menos usado. As antenas de varetas normalmente não chegam a ser analisadas nesses termos. Talvez algumas antenas de banda larga, de tipo bicônica, talvez possa ser analisado nesses termos, mas eu, pelo menos na minha experiência, é muito menos usado. Mas a lógica é a mesma, é comparar uma medida no ar, volt por metro, campo elétrico, com uma medida no circuito, em volts. Então, o resultado disso vai ser um comprimento, e esse comprimento tem uma relação bastante direta com o comprimento das antenas varetas. No caso aqui, a metade do comprimento do dipolo. Acho que era isso. Acho que é isso. Obrigado, Mariana. Vamos, se ninguém, não sei se alguém tem alguma questão, se não, vamos ver a apresentação da equação de Friis. Ok, sir. Obrigado, Mariana. Posso apresentar, senhor? Pode apresentar, Maxim. Tá bom, pera aí. Tá apresentando isso? Sim, está carregando. A gente está vendo a tua tela, né? Isso. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver em tela cheia assim? Ou... Acho que pode ser assim. Não... Não, A assim, gente só se está vocês vendo. conseguem ver. Que às vezes ele não transmite tela cheia. Tá em tela cheia. Tá, acho que sim, né? Tá bom, vou começar então. Meu trabalho é sobre equação de Friis. A equação de Friis ela foi desenvolvida por Howard Trap-Fisk, que foi esse engenheiro, ele foi engenheiro eletrônico. E essa aqui é a forma mais genérica dela. Enfim, a equação de Friis ela dimensiona os ganhos, potências e a partir da distância de duas antenas. Por exemplo, cada antena, por exemplo, a antena transmissora e a antena receptora, ela tem um ganho e vai ser aplicada uma potência, que vai ser medida em watts. E elas estão separadas por uma distância D aqui. A equação de Friis é a forma que rege, por exemplo, a potência ou o ganho que cada antena vai ter que ter. Essa aqui foi a forma mais usual assim, que eu vi, que é PR, que é a potência do receptor, é igual à potência do transmissor, multiplicado pelo ganho do transmissor, multiplicado pelo ganho do receptor, multiplicado pela comprimento de onda ao quadrado, dividido pela distância. Aqui está 4π, que o sinal, quando ele é transmitido na antena, é esférico, né? Então, aqui é a fórmula da área de uma esfera. Esfera não, de uma circunferência. Enfim, para exemplificar isso aqui, eu botei um exercício
que é um sistema de telecomunicações opera em 500 MHz e tem um receptor a 1,5 km do transmissor. A antena transmissora é esse aqui é um tipo de antena, com ganho igual a 20, e a antena receptora é um dipolo de meia onda, com ganho igual a 1,64. A potência transmitida é de 500 mW e as antenas estão alinhadas para a máxima recepção. Calcular a potência recebida pelo dipolo. Bem, daí o primeiro aqui precisa calcular o comprimento de onda, é a velocidade dividido pela frequência, que ele dá aqui no enunciado. E aqui é a aplicação da fórmula. É o ganho, os dois ganhos, a distância. Tinha um outro slide aqui, mas enfim, aí aqui é a resposta. Enfim, aí eu botei aqui nesse outro slide a conversão para decibéis, porque geralmente é o que a potência é medida em decibéis. Então, basicamente é dividir por 1 miliwatts e multiplicar por logaritmo de 10. Então, a fórmula acaba ficando com essa cara aqui. Tudo em decibéis e aqui dBi. Aqui essa parte aqui que é do comprimento de onda com a distância, geralmente é escrita assim, ao contrário, porque quando eu fiz as contas, pelo menos que eu vi lá no livro também, quando ela tá assim nessa forma, geralmente dá um número negativo. Daí para ficar, acho que mais usual, eles invertem, que aí fica um número positivo. E aí, no caso, a fórmula fica assim, né? Aí eles botam eles substituem o mais pelo menos aqui. E é basicamente assim. Isso aqui são as interferências que tem as perdas, né? E aqui eu botei, por exemplo, quando duas antenas têm obstáculos, chuvas, o descasamento das impedâncias. Aí tudo isso aqui tem que ser levado em consideração na hora de fazer a dimensão de uma antena. Por exemplo, calcular a potência da antena receptora. Enfim, essas que foram as referências. Eu peguei o basicão do Wikipedia. Esse aqui foi um slide do IFE Santa Catarina. E aqui, eu acho que, se não me engano, isso aqui é um site da USP. Da USP. E o livro. Mas do assunto não tinha muita coisa no livro. Tinha muita coisa que envolvia bastante cálculo. Então ficava meio difícil de compreender. É isso aí. Obrigado, Mac. Na verdade, a equação de Friis, então, vai dar a previsão de qual vai ser a potência que vai ter no receptor de um enlace. Vai fazer o balanço de potência num enlace de rádio. Tu tens, sabendo qual é a energia que alimenta o transmissor, sabendo qual é o ganho do transmissor, sabendo qual é o ganho do receptor, estimar qual é a potência recebida no receptor. E isso depende desse ângulo sólido, desse valor geométrico que é dado pelo 4πr e pelo lambda, né? Pelo comprimento de onda. Para ter uma estimativa correta, a gente deveria acrescentar, e tu acrescentou na expressão feita em dB, outras perdas, né? Então, perdas que pode haver no meio do caminho, absorção no caminho, não apenas o espalhamento geométrico, o 4πr dá conta do espalhamento geométrico, né? Da onda, mas absorção, por exemplo, em gotículas de chuvas, né? Teria que se colocar, teria que se considerar também, para ter uma estimativa correta, o descasamento de impedância, seja no transmissor, seja no receptor, nos dois casos, tem que se considerar, e também um erro ou um descasamento de polarização, que tem a ver com aquele seno ou cosseno, que a Mariana apresentou. Se as antenas são antenas linearmente polarizadas, tipo dipolos, e elas não estão exatamente paralelas, vai ter um fator pelo ângulo formado entre esses dois dipolos, que é um fator de perdas também por polarização. Então, nessa última equação, tu poderias incluir, além os descasamentos em termos de coeficiente de reflexão,
mas também um descasamento em termos de polarização, né? Acho que ficava mais completo. E depois a outra coisa que dá para ver é isso, que o que é multiplicação na equação original, ganho vezes a perda geométrica da equação de Friis, quando a gente passa para dB, as multiplicações viram somas, né? Então acho que acho que está bem completa a tua apresentação. Teria esse detalhe de acrescentar, se tu quiser colocar nessa tua última equação, considerar também as perdas por desvio de polarização ou descasamento de polarização entre a antena transmissora e a antena receptora, acho que fica um pouquinho mais completo, mas já está bem completo como está assim. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se não, terminamos as apresentações por hoje. Acho que pode apresentar. Ou se alguém quiser ver algum slide, hein? Não, acho que isso pode encerrar a apresentação. Não sei, vocês chegaram a pensar nas apresentações de antenas? A gente marca para o dia 5 e 12 ou marca para o dia 12 e 19? O que é melhor para vocês? O que vocês acham? Se a gente for marcar para o dia 12 e 19, isso vocês vão ter mais uma semana agora, menos uma semana no final. Se a gente marca para o dia 5 e 12, vai ter gente que vai ter que correr para fazer as apresentações já para a próxima segunda-feira e vão ter uma folga de tempo mais no final do semestre. Pode falar, Mike, de novo. Professor, eu não postei o resumo lá no Moodle, porque a maioria postou depois que apresentou, né? Daí eu ia esperar tu olhar a apresentação para ver se precisava mudar alguma coisa. Aí eu não sei se eu posso enviar por e-mail ou Pode postar, eu lá. abro mais tarde e volto a postar. Não sei, pensei que estava aberto até hoje à meia-noite. Dá uma olhada se não consegue postar ainda, senão eu abro mais tarde, dá uma olhada amanhã. Tá bom. Tá. E se tu colocar, fizer essa correção, esse adendo da perda por desvio ou erro de polarização, acho que fica mais completo. Sim, eu vou trocar lá no resumo. Se for imagem e tiver que editar a imagem, acho que não vale a pena, mas se for texto, for fácil de editar, acho que fica bem. Se não me engano, no resumo eu botei no Equation, sabe, do Word. Aí fica mais fácil de mudar. Não, beleza. Pessoal, vocês definiram grupos ou eu faço sorteio os assuntos entre todo mundo e vai ter algum assunto com 2 pessoas e os grupos vão ficar, vai ter algum assunto, a maioria dos assuntos, todos os assuntos vão estar com 2 pessoas. Se vocês não definiram os grupos, eu acho que eu vou fazer isso. Então, vou sortear os assuntos, então vão ficar sorteados os grupos e, eventualmente, se vocês, por uma questão de afinidade, quiserem trocar com algum colega, aí de comum acordo dos 4 envolvidos, a gente pode trocar, mas nesse caso me avisem, por favor, antes das apresentações, tá? E as datas, se vocês não têm preferência, então eu vou marcar para o dia 12 e 19. Pode ser assim? Por mim, Por mim, pode pode. ser. Então vou fazer isso. Eu retiro o assunto de metamateriais, que é mais sofisticado, já que não teve voluntários aí para esse assunto, e faço 10 assuntos um pouco mais equilibrados, então, tá? Se alguém quiser estudar esse assunto, fica para depois, de repente, para fazer alguma apresentação naquela última semana, certo?
Então eu publico isso daqui a pouco. Certo? Certo. Então, ficamos por aqui. Semana que vem a gente não tem apresentações, pode conversar rapidamente se vocês tiverem dúvidas. E a gente faz as apresentações só daqui a 15 dias e 20 dias, tá? Então, até mais, pessoal. Se cuidem. Abraço. Tchau. Tchau, senhor. Ô, Bobino, tá aí ainda? Tô. Tchau, senhor. Eu tenho uma E pergunta. pessoal? Diga. Pediu pra perguntar pra ti. É que tem gente que tem dificuldade pra achar as portas USB no Arduino IDE. Não consegue achar essas portas no No aplicativo. Windows? Daí eu não sei. Pediu pra perguntar pra ti. Cara, se é no Windows, deixa eu ver aqui se eu postei isso aí. Pois é, aí é complicado. No Windows eu não sou, eu nem tenho, né? Nem trabalho com ele. Mas eu acho que eu postei para vocês lá no início. Deixa eu ver. Na semana 2, cara. Na semana Tem 2. lá uma leitura lá que diz como é que tu pode localizar a porta USB no Windows. Então tá. Tá? Obrigado, senhor. Nada.